Chegamos no quarto vídeo da nossa semana do Work and Travel e hoje eu vou falar pra vocês uma coisa que vocês já me pedem já tem um tempinho, que é quais são as principais funções de trabalho que existem no Work and Travel, as principais profissões que a gente pode trabalhar. Eu vou falar sobre os diferentes tipos de trabalhos que existem nos diferentes tipos de empregadores que você pode ter. Então já se inscreve no canal e já deixa o seu like para o YouTube saber que você gosta do meu conteúdo, que ele é relevante e isso ajuda muito a quem está produzindo ele, no caso eu. Mas antes da gente começar, vinheta! Para começar, eu vou dividir as categorias de empregadores e depois eu vou falar dos tipos de trabalhos possíveis em cada um deles. Nós temos estações de esqui, restaurantes, hotéis e parques de diversão. Existem algumas profissões que elas existem nos dois, por exemplo, um restaurante dentro de um hotel. Continua sendo uma profissão de restaurante. Então, se você for trabalhar num hotel, mas for trabalhar num restaurante, você adapta isso. Mas como eu vou falar das profissões em si, vocês vão conseguir saber direitinho quando vocês receberem a oferta de trabalho de vocês. Vou começar com as estações de esqui, que são meu trabalho favorito. E nesse lugar você pode ser, por exemplo, Lift Operator, que foi o que eu fiz 3 anos em Massachusetts. Eu vou fazer um vídeo contando como foi a minha experiência como Lift Operator, tá? Segura. O Lift Operator ou Lift Attendant, pode ser os dois nomes, ele vai trabalhar com a segurança das pessoas que estão na estação de esqui. Não como segurança, mas a segurança é a verdadeira função do operador do lift. Por quê? O que é um lift, para começar, né? O lift pode ser tanto o carpet, que é como se fosse uma esteira rolante da parte mais iniciante da estação de esqui, que ajuda as pessoas a subirem só um morrinho, só um pouquinho, porque não dá pra você ficar subindo com o esqui, né? E o lift também pode ser o teleférico, aquelas cadeirinhas que vão da base da montanha para o topo da montanha. Existe o lift aberto, que só tem as cadeirinhas e a barra de proteção. Existe um lift que tem uma bolha que fecha assim depois que você senta na sua frente. Existem também as gôndolas, que são os quadradinhos ou redondinhos em que você deixa o seu esqui e seu snow do lado de fora, pendurado. Aí você entra, senta num banquinho. Ela normalmente é toda de vidro para você ver a paisagem e tal. Tem também um que é entre o carpet e o lift, que é uma cordinha que você puxa, encaixa no meio da perna e ela leva você um pouquinho mais alto do que o carpet te levaria, mas não tão alto quanto um lift de cadeirinha. Todos esses tipos são considerados lifts. Existem todos esses para o processo de aprendizagem das pessoas. Quem está começando a aprender não vai conseguir sentar na cadeirinha, pegar um lift de cadeirinha, porque isso já é uma coisa um pouco mais avançada. Então tem todo esse processo de aprender também a usar os lifts, os alunos, né? E todos esses equipamentos, todos esses lifts precisam de um operador. Quando você tá na estação de esqui, em geral, eles chamam de lift as cadeirinhas. O que é gôndola, o que é o de puxar, aí pôr no meio das pernas se chama poma, normalmente. E os carpets também são chamados de carpets. Quando você estiver trabalhando no lift e alguém cair no seu carpet ou no final da rampa, por exemplo, da cadeirinha, ou no começo, quando ela tá sentando, às vezes ela erra a cadeirinha e cai no chão, ou no poma, enfim. Quando alguém cair em qualquer lugar desse processo, você é responsável por parar ou por diminuir a velocidade e ajudar essa pessoa a levantar com segurança, não ficar sendo arrastada, ou não vir outra pessoa atrás e dar em cima dela e cair nela. Por isso que é tão importante a questão da segurança. Os lifts de cadeirinha também tem uma outra diferença, que existem os lifts que são automáticos e os lifts que não são. Eu tenho o bottom e o top. O bottom é a parte de baixo, o topo, e o top é a parte do topo. O lift, quando chega no bottom e no top, se ele for um lift automático, ele diminui de velocidade automaticamente e a pessoa consegue sentar tranquilamente ou sair tranquilamente. Ele aumenta de velocidade entre o bottom e o top. E aí você vai ficar dentro de uma casinha, olhando, se você estiver no top, a pessoa sair, ver se ela sai com segurança. Se ela não sair com segurança, se ela cair, não conseguir levantar, você tem que parar. Se ela só se atrasar um pouco, você pode diminuir a velocidade do lift. Você tem que prestar atenção. Também existe uma lei de que não é permitido descer de cadeirinha, só pode descer de gôndola. Então, se você sobe pro topo da montanha, ou você desce esquiando, ou você desce com a patrulha de esqui. Tipo, a segurança da montanha, que chama Ski Patrol. Você não pode descer de cadeirinha, a não ser que seja uma gôndola. Então, às vezes a pessoa entra em pânico e você tem que tirar ela de lá, porque ela não pode descer. Ela não consegue descer e aí você tem que parar o lift e tirar ela de lá.
Outra coisa que você tem que fazer é manter em bom estado as rampas quando a pessoa vai entrar no lift, seja qual lift for esse, poma, carpet, cadeirinha, gôndola, não importa. Existe uma rampa que é feita para ajudar a pessoa a entrar e outra rampa na saída. Tudo isso precisa de constante manutenção e é por isso que você tá lá também. Então, basicamente é isso que o Lift Operator faz. Participar da operação dos lifts, seja na segurança, na manutenção, dar instruções para as pessoas. É isso que você vai fazer. Você vai ficar exposto pela maior parte do tempo. Principalmente se você for trabalhar num carpet ou num lift que seja na parte de baixo. Como eu comentei, os lifts que são automáticos, eles diminuem de velocidade. Os que não diminuem de velocidade, eles exigem que uma pessoa fique onde as pessoas sentam. Você tem que empurrar. Eu fiz isso no Butternut. Você tinha que empurrar um pouquinho cada cadeira em que alguém ia sentar, para essa pessoa sentar sem tomar uma cadeirada. Então, se você trabalhar num lugar que não tem lifts automáticos, que em geral são estações de esqui pequenas, e você for trabalhar num lift na parte de baixo, você vai ter que ficar fazendo essa questão das cadeiras e você vai ficar com os braços bem malhados. Se você for ficar no topo, normalmente quem está no topo fica no quentinho, numa cabaninha, só olhando e só sai se precisar e para fazer manutenção. Em geral, você fica lá dentro no quentinho o dia inteiro. É óbvio que todo mundo quer fazer isso quando é Lift Operator. Isso vai depender muito de onde você vai trabalhar. Ah, outra coisa que você pode fazer é, se nevar muito, você vai ter que desenterrar os carpets e as coisas e limpar as cadeiras de neve ou desatolar o carpet debaixo da neve na pá. Entendeu? Então é um trabalho bastante físico, o do Lift Operator, e externo. Você vai ter muito contato com os guests, que eles vão passar por você constantemente o dia inteiro, então tem como você treinar o seu inglês se você quiser. Se você não quiser falar com eles, aí é opção sua, mas o mínimo você vai ter que falar, porque você vai ter que dar instrução, eles vão te fazer pergunta, eles vão perguntar de onde você é, eles gostam de trocar ideia, então tem bastante contato com pessoas e é bastante contato externo. Se você gosta de ficar envolvido, gente, eu fiquei embaixo de tanta tempestade de neve, isso foi muito bom. Os dias ruins, eles eram chatos, por exemplo, se chovia, incomodava e tal, mas os dias lindos, era tão gostoso estar do lado de fora. Quando eu trabalhei em Mammoth, isso era pra ficar pro vídeo da minha experiência, né? Mas quando eu trabalhei em Mammoth, eu sentia falta disso, porque eu ficava o dia inteiro do lado de dentro, durante os dias lindos. Mas enfim, continuando. Numa estação de esqui, você também pode ser instrutor de esqui ou snowboard. Você vai ser instrutor, então você vai dar aula de esqui ou snowboard. E se você não tem experiência com isso, ou se você nem sabe esquiar, muitos lugares dão treinamento para quem não sabe, mas quer ser instrutor, porque eles têm uma demanda altíssima de quantidade de instrutores. Então eles te treinam e te explicam e te ensinam para você conseguir dar aula. É lógico que você tem que ter um inglês melhorzinho pra conseguir fazer isso, porque você vai ter que ensinar a pessoa e lidar com crianças, então você tem que estar disposto, porque as crianças, elas ficam cansadas, elas querem a mãe delas, enfim. Mas é um emprego legal porque você acaba esquiando bastante, você fica bem exposto também, só que você fica esquiando, né? Você fica esquiando em áreas determinadas, você não fica solto pela montanha o dia inteiro, você vai ficar onde seus alunos estão. Se você for um professor iniciante, você vai dar aula de iniciante, então em geral, você vai ficar no carpet ali, na rampa pequenininha. E ser instrutor dizem que é um trabalho bem recompensador, ver as pessoas aprendendo, ver o retorno delas, é bem gostoso. E também o instrutor, ele recebe gorjeta. Tem muita gente que não dá, não é o tempo todo, não é todo aluno que dá, mas recebe mais gorjeta do que o operador de lift, por exemplo, que nunca recebe. Então é mais comum você receber gorjeta quando você é um instrutor, mas você não recebe tanto quanto posições de restaurante, por exemplo. Outras funções podem ser mais internas, como você ficar no caixa do restaurante, ou ficar no caixa da escola de esqui, por exemplo, que foi o que eu fiz em Mammoth, ou ficar no caixa do Rentals, ou no caixa do café, ou no caixa de uma loja, por exemplo, a loja que eles vendem camiseta, que eles chamam de retail shop. Você pode ficar no caixa, e aí você vai ter bastante contato com pessoas, você vai ter que falar bastante e se sentir seguro para lidar com o dinheiro. Essa função, em geral, também não recebe gorjeta. E você fica paradão o dia inteiro, praticamente sentado o dia inteiro no mesmo lugar. Opções para quem quer trabalhar numa estação de esqui, mas não quer ficar exposto ao frio. Outra função que você tem numa estação de esqui é o Rentals. O Rentals é o lugar onde as pessoas vão alugar os equipamentos para usar. Então, o esqui, o snowboard, essas coisas. Você pode tanto ficar no caixa, quanto ficar no tech. É a pessoa que fica ajustando o equipamento que a pessoa está alugando. Porque, assim, o esqui
ele precisa ser ajustado de acordo com o peso, altura e habilidade da pessoa que vai usá-lo. Não é só pegar o tamanho certo. Então, você que trabalha no Rental Tech, você vai ficar responsável por ajustar isso direitinho, e isso é muito importante que seja ajustado direito, porque por conta dessas medidas, você vai ter uma medida que vai soltar mais facilmente ou não o esqui do pé da pessoa caso ela caia. E se você ajusta isso errado, ela pode se machucar. Então, quem tá no Rental Tech tem essa responsabilidade. Você também vai medir o pé da pessoa, ajudar ela a colocar a bota, ver se ela tá confortável, explicar pra ela o que ela precisa, o capacete, enfim. Também não costuma ganhar gorjeta. Uma outra função que pode existir numa estação de esqui é o Ski School Attendant, que, por exemplo, fica dentro da área do Ski School infantil e fica cuidando das crianças que não querem mais esquiar, ou quando elas estão no break. Então você vai ficar responsável por cuidar dessas crianças quando elas voltarem pra dentro da área infantil. Foi o que a Georgia fez em Park City, tem uma entrevista dela aqui no canal, eu vou colocar linkado aqui pra vocês verem. O próximo tipo de trabalho é restaurante. Lembrando que o restaurante pode ser um restaurante que não é relacionado a nem estação de esqui, nem hotel, um restaurante da cidade, por exemplo, mas você pode estar num restaurante que é dentro de uma estação de esqui ou dentro de um hotel. E aí, mas enfim, eu vou falar das funções que existem dentro do restaurante em si. Eu acho que seria muito interessante e vantajoso trabalhar num restaurante dentro de uma estação de esqui, porque as funções de restaurante ganham gorjeta, diferente das funções de estações de esqui, né, praticamente, e você teria os benefícios de passe livre, provavelmente, para a estação de esqui. Se você trabalhar num restaurante que é da cidade, você vai ter que pagar para ir na estação de esqui. E é um custo relativamente alto. Os ingressos de estações de esqui não são baratos. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar em estação de esqui. Porque esse é um custo... se você não trabalhar numa estação de esqui e você quiser usar uma estação de esqui, é um custo alto. A não ser que o lugar que você trabalhe tenha uma parceria com a estação de esqui, que pode acontecer também. Dentro de um restaurante, você pode ter a função mais tradicional, que é waiter ou waitress, no caso de uma mulher, que é garçom. Você sabe o que um garçom faz, né? Ele serve os clientes, ele anota os pedidos e ele traz as comidas e mantém o atendimento durante esse processo. Se você não gostar do prato, ou se você quiser pedir alguma outra coisa para beber, ou se você quiser trocar, pedir uma sobremesa, o garçom, ele vai ficar responsável por você durante o tempo que você tá ali e recebe gorjeta. As gorjetas, em geral, vão de 15% a 18% ou até 20%, dependendo do quanto bom foi o atendimento do garçom. Mas o garçom não fica com todo esse dinheiro para ele, porque ele tem que dividir com outras pessoas que trabalham no restaurante, que não estão exatamente na linha de frente como ele. Então, a próxima função comum de um restaurante é o busser. O busser é a pessoa que vai trabalhar em conjunto com o garçom. Ele vai servir a água para você o tempo todo, porque nos Estados Unidos a água não é paga nos restaurantes, a não ser que você queira água engarrafada. Mas eles colocam água para você o tempo todo. Eles veem que a sua água está diminuindo, eles vão lá e te servem mesmo sem você pedir. Eles trocam os talheres das mesas e os pratos, eles arrumam as mesas quando trocam de clientes. Isso é uma tarefa do busser, deixar a mesa ajeitadinha de um cliente. E ele recebe parte das gorjetas que o garçom vai receber. Dentro de um restaurante também você pode ser bartender e ficar responsável pelo bar e fazer drinks, o que é bem legal. E recebe gorjeta, bastante gorjeta. Eu não sei se o bartender tem que dividir com alguém, pra ser sincera, mas é bem legal porque em geral nos Estados Unidos a tradição é que para cada drink ele recebe $1 de gorjeta. Então imagina se você fizer, sei lá, 60 drinks em uma noite. Outra função que existe dentro dos restaurantes é o hostess. O hostess é a primeira pessoa que o cliente vai ter um contato. Então, se você for hostess, você vai ajudar o cliente a escolher a mesa dele, de acordo com a rotação dos garçons, que eu sei que tem um esquema desse tipo em restaurante, você não pode colocar em qualquer mesa, tem a ver com a ordem dos garçons, a quantidade, enfim, eu não sei exatamente como funciona. Se você trabalhou num restaurante, você pode me contar aqui nos comentários, que eu e outras pessoas vamos gostar de saber, né? E se eu não me engano, o hostess também é a pessoa que recebe os pedidos de reserva pelo telefone e que recebe pedidos para viagem ou coisas desse tipo que sejam remotas, né, pelo telefone. E o hostess também recebe uma porcentagem das gorjetas. Existe uma outra função que se chama Chef Prep, que fica dentro da cozinha, então não tem contato com clientes. Essa função você vai ajudar o chefe a preparar os pratos daquele dia. Em geral, você vai ajudar a preparar pratos mais simples, porque você não é um chefe, né? Então, prepara saladas ou coisas mais simples. Mas é muito legal caso você tenha uma área de formação de gastronomia, porque você vai conseguir fazer o work and travel e ficar mais próximo e adquirir experiência dentro da sua área.
O chef prep também recebe uma pequena porcentagem das gorjetas, que é daquela divisão de gorjetas que eu comentei, só que o chef prep tem menos contato com o cliente, então ele fala menos, ele vai conversar mais com as pessoas que estão dentro da cozinha. Eu já vi experiências de pessoas que trabalham dentro da cozinha somente com gente que falava espanhol, então ela melhorou muito o espanhol dela e menos o inglês durante o trabalho, então tem essas questões. E isso não vai dar muito pra saber até você ir lá ou você conversar com quem já trabalhou, mas também não vai dar pra saber quem são as pessoas que vão trabalhar com você. Existe uma outra função que se chama restaurant. Essa função é meio que geral, quebra-galho do restaurante. Você vai fazer o que for preciso naquele dia. Então, se você precisar ficar no hostess, você vai precisar, Então, se o seu chefe precisar que você fique no hostess, você vai ficar. Se você precisar cuidar da organização, ou se você vai ficar como busser, sabe? Então, vai ser uma coisa que vai ser na demanda do que aquele trabalho precisa de você. E uma outra função que existe em restaurante, mas que é mais voltada para cafés, então é do ramo alimentício, por isso que eu coloquei junto, é o barista. O barista é uma pessoa que trabalha com café. Em geral, as pessoas que preparam cafés nos estabelecimentos de café. Aquela pessoa que trabalha no Starbucks preparando as bebidas é um barista. É lógico que se ele estiver precisando de alguém no caixa, você também vai fazer isso. Se vai precisar servir um lanche, alguma coisa, você também vai participar dessas outras tarefas. Em geral, em todas as funções, você vai cobrir coisas que sejam necessárias para o funcionamento, se for preciso naquele momento. Então, você foi contratado para ser chef prep, mas todos os waiters faltaram, provavelmente seu chefe vai dar um jeito de colocar você lá, entendeu? A gente tá falando do que as funções fazem, mas não fique achando que pode ser que seja estritamente isso que você faça no seu emprego. E o barista também costuma receber gorjetas. Eu ia amar trabalhar como barista, porque eu amo cafés. Nossa, ia ser um auge. E ainda dentro das funções que envolvem comida, mas agora falando de hotéis, existem funções chamadas food runner e drink runner. Essas pessoas vão servir clientes que fizeram pedidos de bar, no caso de drink runner, ou de comida, em caso de food runner, só que elas não estão necessariamente dentro do restaurante ou do bar. São pessoas dentro de um hotel, da região do hotel, que fizeram pedidos, então você vai ficar responsável por pegar esses pedidos e levar até a pessoa. Eu sei que essa função também recebe gorjetas bem legais, porque uma amiga minha trabalhou como drink runner num hotel em Miami, e ela fez uma entrevista aqui pro canal, que eu vou deixar no card, e ela trocou de emprego. O primeiro emprego dela era pool attendant, que é um próximo que eu vou explicar. O pool attendant é uma pessoa que fica responsável pela área da piscina. Então, você vai cuidar das pessoas e do bem-estar das pessoas que estão na piscina. Às vezes tem umas áreas VIPs na piscina que você vai vender para as pessoas, ou você vai alocar ela onde ela quiser e ajudar ela nesse processo, ou no bem-estar dela por ali. E também existem funções, por exemplo, você guardar as cadeiras de praia, ou limpar, ou cobrir, dependendo de como o hotel trabalha com o funcionamento dos equipamentos que eles têm. Eu sei que essa função não recebe muitas gorjetas, a não ser na questão dessas áreas, VIPs ou coisas desse tipo. Foi por isso que a Bia quis mudar de função, inclusive. O pool attendant é diferente do lifeguard. O lifeguard é a pessoa que realmente vai ficar na segurança das pessoas que estão na piscina ou na área de água, como quer que ela seja. Então você tem que ficar de olho nas pessoas o tempo todo. Eu não tenho certeza se você precisa ter o certificado de primeiros socorros já tirados aqui no Brasil, ou se eles tiram e te treinam quando você chega lá. Mas com certeza você já precisa saber nadar. A próxima função dentro do hotel é o front desk, que é a recepção. Você vai receber, fazer o check-in, fazer as instruções, explicar as instruções daquele lugar, como é, onde ficam as coisas, e também fazer o check-out ou ficar no telefone para as pessoas que ligarem, precisarem de alguma coisa, para os guests, esse tipo de serviço. Tem também, dentro do hotel, as reservations, que é uma pessoa que vai ficar responsável pelas reservas. Eu acho que em alguns lugares o front desk fica responsável pelas reservas também. Mas eu sei que tem alguns estabelecimentos que a pessoa das reservations fica só nas reservations, só no telefone, só fazendo reserva, alterando reserva e coisas desse tipo de estabelecimentos muito grandes. Como eu já comentei, eu sei que os trabalhos podem ser diferentes de um lugar para o outro. Então, leve isso em consideração para tudo, tá? Às vezes você vai chegar lá e vai ser, não vai ser exatamente assim, mas é porque não tem como saber como cada estabelecimento trabalha com cada função. Então, isso é um panorama geral. O reservation vai falar bastante inglês no telefone, o que pode gerar um pouco de frustração no começo, porque pelo telefone, no começo, quando você não está preparado, não está acostumado, entender é mais difícil, porque falta o contato físico, a expressão e a leitura labial. Isso faz muita diferença para entender o que as pessoas dizem. Mas eu vi um relato de uma pessoa recentemente que o inglês dela ficou afiadíssimo porque ela trabalhou com isso.
Uma outra função que existe dentro de alguns hotéis, que é uma função um pouquinho mais VIP, se chama butler. Alguns tipos de hotéis têm esse tipo de função. São hotéis grandes que recebem pessoas famosas, celebridades ou pessoas de grande influência. Por exemplo, os hotéis St. Regis, eu sei que tem outros tipos de hotel, mas esse hotel tem esse tipo de serviço. Você vai trabalhar como se fosse um mordomo de uma pessoa. Não exatamente um mordomo, assim, da bandejinha servindo papel higiênico, sabe? Não. Mas você vai ficar ali para tudo que aquela pessoa precisar. Então você vai ficar ao dispor de algumas pessoas. Por exemplo, atores famosos. Teve uma menina que ela me contou que ela fez isso no hotel, que ela atendeu uma princesa. Ela atendeu a Anne Hathaway, que é uma das minhas atrizes favoritas. Ela atendeu o Nicolas Cage. E ela recebia gorjetas muito boas, porque essas pessoas, né, são pessoas de alto cacife. De serviços, por exemplo, tirar as roupas delas das malas e colocar no armário e depois guardar, ou receber encomendas que elas mandaram antes delas chegarem e já colocar no quarto delas. É um serviço bem exclusivo para cuidar do bem-estar dessas pessoas especiais para aquele hotel. Eu estou aqui editando o vídeo e eu percebi que eu esqueci de uma função muito importante e muito comum nos hotéis, que é o housekeeper. Uma housekeeper ou um housekeeper fica cuidando da organização e da manutenção dos quartos. É como se fosse uma camareira mesmo. Então é uma função que recebe gorjetas, nem sempre, mas recebe sim. Só que comentam muito de ser uma função pesada, de ter muitos quartos para limpar, ser um trabalho bem físico. Então é como se fosse uma camareira, mas é um trabalho que existe, bem comum nos hotéis, que cuida bastante da organização dos quartos. E a última categoria de emprego, que são empregos que tem menos no Work and Travel, mas eles podem existir. Eu sei que, principalmente aquáticos, alguns que não são aquáticos também, a Universal já contratou através do Work and Travel, mas faz muitos anos que ela não contrata, é o parque de diversão. Então, dentro do parque de diversão, você vai poder trabalhar em restaurantes, com todas essas funções que eu já citei, ou você vai poder trabalhar em front desk também, da mesma forma, recepção, recebendo pessoas, telefone, conversando, fazendo reservas, recebendo clientes que já fizeram reserva, fazendo check-in, check-out. Você também pode trabalhar como lifeguard, ou como cashier, ou até como um operator de um brinquedo, um lift operator, só que num parque de diversão. Então não vai ser lift operator, mas vai ser um operator que vai ficar responsável pela instrução do que as pessoas podem ou não fazer, ou pela segurança caso aconteça alguma coisa, ou pra ficar de olho mesmo nas pessoas que estão naqueles brinquedos. Quando a gente vai num parque aquático, não sempre tem uma pessoa em cima, uma pessoa embaixo, de olho, dando instruções, separando as pessoas. Esse vai ser o trabalho de um operator num parque aquático. Parque de diversão ou aquático, pode ser os dois. Tenham em mente que as funções não têm a ver com sua área de graduação, a não ser que você faça gastronomia ou hotelaria. Nesse caso, esses tipos de pessoas têm como juntar o intercâmbio de Work and Travel e ganhar experiência para a área de atuação deles também. Mas, tirando isso, não vai ter como, porque são os empregos que eu faço são dentro dessas áreas mesmo. Essas foram as funções que eu encontrei nos relatos que eu li, que eu já vi nos job offers, que eu já vi pelos empregadores. Se tiver alguma outra função que você fez e eu não citei, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, e é bom pra gente acrescentar para as outras pessoas que vão ver esse vídeo, pra acrescentar esse conteúdo. E também se eu falei alguma coisa diferente sobre uma função dessas e que você fez, que você quer corrigir, ou que você quer acrescentar do lugar que você foi, porque, como eu falei, é bem diferente, pode ser diferente de um lugar pro outro. Se você quiser contar a sua experiência, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido. Então aqui vai ser o guia das principais funções do Work and Travel. Eu espero que isso ajude vocês quando vocês forem encontrar a função de vocês e se encontrar também com o que você acha que tem mais a ver com você, que você mais gostaria. Lembrem-se que quem tem mais contato com o cliente pratica mais o inglês do que funções que têm menos contato com clientes, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, seu comentário, não esquece de se inscrever no canal e eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo.